Esse livro é resultante de uma pesquisa que eu desenvolvi nesses últimos anos sobre a história do setor de energia elétrica, e essa pesquisa trata da história do setor de energia elétrica, mais especificamente sobre a história do setor de energia elétrica nas questões regionais do setor de energia elétrica, né, da história regional da política do setor de energia elétrica nos anos 50. Né? Eu estudei nos anos 50 como os estados de São Paulo e de Minas Gerais tratavam a sua política de energia elétrica, né? Como esses estados disputavam, por exemplo, os recursos do governo federal para tratar a sua política de energia elétrica. Na realidade, esse estudo se desdobrou, né, das minhas pesquisas anteriores, né, que discutiam a questão da Eletrobras nos anos 50. Né, e eu acabei me interessando por saber como é que isso acontecia nos estados. Né, e nesse sentido partir de estados como São Paulo e Minas Gerais, que eram estados importantes, que tinham um peso importante na federação. Né? São Paulo, que tinha mais peso na federação, e Minas, um estado também importante de peso na federação. E como esses estados disputavam, né, recursos para tocar os seus projetos de energia elétrica nos anos 50. Né? Num momento em que o país passava por um processo de expansão, né, industrial, de desenvolvimento industrial, e como esses estados resolviam, né, o problema de energia elétrica para dar vazão a esse desenvolvimento industrial. Né? Então, esse livro discute um pouco sobre isso. A Eletrobras está passando por um processo de uma nova privatização. Como é que esse seu livro ajuda a entender um pouco o setor elétrico e o papel que ele tem no país e a importância da Eletrobras? Sim, na realidade, eu dizia um pouco eu dizia um pouco sobre isso para alguns amigos, né? Quando a gente faz história, né? A gente sempre faz história sobre as inquietações, a partir das inquietações do presente, né? E eu, quando comecei a fazer essas pesquisas há mais de 20 anos, né, lá nos idos dos anos 90, quando do primeiro processo de privatizações, né, e eu comecei a estudar a Eletrobras, né, e entender o papel da Eletrobras, da criação da Eletrobras lá nos anos 50, para entender como ela tinha sido importante no processo de expansão, né, do desenvolvimento brasileiro. Né? Então, sem dúvida alguma, tratar desse tema, né, nos faz entender, nos remete a questões do presente. Né? Novamente, nós estamos enfrentando agora essa questão das privatizações. Né? Agora está colocada a questão da privatização da Eletrobras, que novamente significa a gente pensar, né, por exemplo, a questão do planejamento do setor elétrico. Né? Então, privatizar o setor elétrico significa, no meu entendimento, perder a possibilidade de você planejar o setor elétrico, de se planejar o que fazer para o setor elétrico em uma perspectiva de 10, 20, 30 anos. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Setor elétrico, vou dar para fazer uma comparação que pode parecer banal, mas quando a gente fala de setor elétrico, nós não estamos falando de comprar pãozinho na padaria. Né? Quando você compra pães, se você não gostou da casquinha do pãozinho da padaria X, você vai para a padaria Y e compra um outro pãozinho. No setor elétrico você não pode trocar de uma hora para outra, né, do que a empresa está oferecendo. Né? Você não pode mudar a política de uma hora para outra. Né? Você tem que ter um planejamento de longo prazo. Né? E me causa muita desconfiança, né,
por exemplo, pelo que eu estudei no passado do setor elétrico, quando as companhias privadas tinham total monopólio, né, do setor elétrico, no caso das companhias do passado, né, nos anos 30, 40, 50, Light, chamada Light and Power e Anforp, quando elas tinham total controle sobre o setor elétrico, né, me causa muita desconfiança quando essas companhias tinham todo o poder na mão, né, se elas tinham muito mais interesse sobre os seus interesses privados do que sobre os interesses da população. Então, quando se diz agora que nós vamos privatizar, nós vamos colocar todos os interesses, todo o poder nas mãos das companhias privadas novamente, me causa certa preocupação, porque eu tenho os estudos de história do passado, e a gente sabe que quando as companhias privadas dominavam o setor elétrico, elas tinham decisões que nem sempre beneficiavam a população. Então, me causa certa preocupação que novamente nós voltemos a esse tempo de poder total nas mãos das companhias privadas e que novamente elas possam tomar decisões que não façam bem à população e que por exemplo, a gente perca a capacidade de decidir, de planejar o setor elétrico daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos, e a gente tenha, por exemplo, um novo apagão, porque os interesses das companhias privadas podem não ser os mesmos interesses da população, os mesmos interesses do país para 10, 15, 20 anos.